Ai, as férias, né, meninas? Chegou. Então bora pensar em coisinhas gostosas pra gente fazer enquanto descansa e relaxa? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo do canal. Muito obrigada a você que apoiou durante todo esse ano. Basta você entrar lá no apoia-se/Jana Viscardi e escolher uma das assinaturas, ou então aqui pelo clube de membros mesmo do YouTube. Mas é claro, há sempre outras maneiras de contribuir. Você pode então deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e deixar seu comentário aqui embaixo. E pra gente terminar o ano numa nota agradável, eu decidi fazer uma lista dos livros que eu li que eu mais gostei. Esse foi um ano bem produtivo. Eu não gosto da palavra produtivo, mas foi um ano bem legal pra mim de leituras. Nem todos os anos eu leio bem, com desenvoltura, com gosto. E esse ano eu consegui ler bastante. Eu li vários livros. Isso aqui não é uma competição de quem leu mais ou menos, portanto eu não vou dizer quantos livros eu li, não interessa. E eu costumo ter muita dificuldade de dizer o que foi que eu mais gostei, porque cada livro me toca de alguma maneira. Claro, pode ter aquele livro que a gente acha uma porcaria, mas nesse caso eu nem continuo, eu não sou aquela pessoa que tem a coisa de que precisa acabar o livro, não. Se eu não tô gostando, eu paro, dou uma chance no outro momento, mas a princípio, tipo assim, abandonei, parabéns, sucesso. Mas esse ano, como eu vinha dizendo, eu li bastante coisa e eu queria mostrar um pouco pra vocês o que eu li. O primeiro que eu vou trazer pra lista é um livro que você já me viu falar dele aqui no canal, que é um livro que tem uma pegada língua estuda. É o único que tem uma pegada diretamente relacionada à linguística, mas que eu acho que que é muito bacana para qualquer pessoa. Você não precisa ser da linguística para ler esse livro. Que é o Latim em Pó. Deixa eu olhar, tá focando? Tá. O Latim em Pó, do Caetano Galindo. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre esse livro. Ainda brinquei no vídeo que eu queria ser amiga do Galindo. E depois, por fim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Foi muito legal, porque eu participei da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. A gente participou juntos de uma mesa, então foi incrível tê-lo conhecido. Nesse livro, ele faz um passeio, como o próprio subtítulo diz, pela formação do nosso português. E nisso, ele traz uma série de referências que são importantes para a gente pensar a língua, e a língua portuguesa também, claro, para além dessa lógica do certo e errado, de algo que não se modifica, que não se transforma. E esse livro é um livro que eu já disse e repito, que eu adoraria ter escrito. É um livro muito bacana, então eu deixo aqui esse convite para você colocar aí na sua listinha, se não leu em 2023, para ler em 2024. Mas, saindo da dinâmica da não ficção, que esse é o único de não ficção, eu vou trazer outros 4 livros para vocês. O primeiro deles é um livro sobre luto, que eu li, que me deixou muito emocionada. Eu perdi meu pai há muitos anos, há mais de 20 anos, e este é um livro que vai falar sobre a perda de um pai. Quem escreveu foi a Natália Timmerman, que é uma escritora brasileira. O livro se chama As Pequenas Chances. Tá dando pra ver? Tá, né? O A Pequenas Chances, ele me chama a atenção porque é justamente... Vai se falar sobre o luto, mas vai se falar sobre o luto, então é uma autoficção de alguma maneira. Não sei se esse é o melhor enquadramento, e eu deixo para as pessoas da literatura. Mas é um livro em que ela vai trazer essa trajetória do pai para a morte, alguém que está vivendo em cuidados paliativos. É uma família de judeus, então no meio do caminho ela vai trazer referências então aos ritos do judaísmo, quanto ela está ou não ligada a esses ritos, dos quais ela não faz tanta parte assim, mas ela vai trazer então isso e a relação com esse cotidiano dolorido, sofrido, na relação de estar ao lado de alguém que se ama e que está morrendo. Eu chorei, inclusive, em alguns momentos. Natália. Num dado momento, ela inclusive vai dizer, eu abri aqui justamente numa página que eu tinha pontuado um trechinho, que é na página 63. E ela disse assim: o que é o luto, senão essa repetição necessária, esse repisar? E o que é a vida, senão a mesma coisa? Esse infinito perder-se de si, buscar-se. Não. Infinito. Não. Eu acho muito bonita essa ideia e essa relação entre a morte e a vida mesmo, que ela traz aqui nesse trecho, e há outros tantos em que isso acontece. Tem trechos que me marcaram muito, outros que não me mobilizaram tanto, mas até aí é assim com todo livro, eu acho, né? Não com todo livro, mas com muitos livros. Mas foi um livro que realmente me tocou demais,
em vários momentos. Então eu recomendo para quem também se interessa por essa escrita que é um pouco autoficção, meio biográfica, meio ficcional, pode interessar a quem também se interessa por esse estilo. Que é, por exemplo, eu penso na escrita da Annie Ernaux, que é uma escritora que eu nem trouxe para cá na lista, é uma escritora que eu leio tudo que sai dela em português, eu leio, eu gosto muito da escritora, e que também tem essa pegada, né? Meio biográfica. Aí agora, de novo, vou deixar essas definições todas, esse é um vídeo suave, de recomendação, não tô preocupada com 1000 questões teóricas, é só mesmo uma descrição minha mesmo. Aí, gente, eu vou indicar agora um outro livro que eu li e que eu também trouxe pro canal, que é o Moçambique com Zé de Zarolho, que ele tem uma pegada língua estuda, mas ele é um livro de ficção, ele é um romance, né? Mas, gente, o Moçambique com Zé de Zarolho, ele me encantou demais por trazer um pouco do que é a história de Moçambique, a relação de Moçambique com as línguas e trazer um pouco esse absurdo, entre aspas, mas que não é tão absurdo assim, porque essas coisas acontecem, mas o absurdo de uma troca do dia pra noite da língua oficial de um país. E a maneira como figuras diferentes que aparecem na narrativa lidam com essa mudança abrupta. E eu achei muito interessante a maneira como Manuel Mutímio Cuio, que eu, no vídeo que eu fiz sobre o assunto, eu falei, nossa, eu adoraria encontrar o Mutímio Cuio. E não é que eu encontrei? Ele tava lá na Flip, na Feira Literária de Paraty. Olha eu aqui abraçada nele. Meu amor. Inclusive, uma simpatia, falou coisas muito interessantes, muito importantes sobre Moçambique, a relação com as línguas, as diferentes línguas, as línguas das comunidades, são mais de 20 línguas faladas no país, e a maneira como se busca preservar essas línguas, o que é que isso significa, e algumas dessas questões aparecem no livro, e eu adorei. Então, é um outro convite que eu tenho pra dar, eu de você lia, e depois vim aqui me contar o que você achou. E antes que eu me esqueça, obviamente isso aqui não é publi nenhuma, né, porque o primeiro livro é da Companhia das Letras, o do Galindo, o Latim em Pó. O segundo livro, As Pequenas Chances, é da Todavia. Esse terceiro livro é da Dublinense. Então, veja, o que nós não temos aqui é jabá, assim, pago. São só coisas que eu gostei mesmo. E por que eu tô me justificando? Pelo amor de Deus, a minha cabeça. Eu fico exausta de mim mesma gravando. Talvez isso não fique. E se ficar, é só pra lembrar que às vezes eu fico fazendo um monte de coisa, achando que eu preciso explicar um monte de coisa. Tem que explicar nada, é só um vídeo pra indicar coisas que eu gostei, sem nada por trás. Tem nada, nenhuma mensagem subliminar, nenhuma teoria da conspiração. Só livros que eu gostei. O último livro que eu vou indicar, depois disso eu vou trazer uma dica final, digamos assim, é um livro de escritor português que se chama José Luís Peixoto. Eu li do José Luís Peixoto um livro que chama O Livro, e já fazia muitos anos. E existe uma feira do livro em São Paulo, chama Feira do Livro da USP. Então eu fui passando nos estandes das editoras que eu queria conhecer o trabalho e tal, que eu queria comprar algumas coisas, e eu fui focada em comprar algum livro do José Luís Peixoto no estande da editora, porque eu tava com vontade de ler mais coisas dele. Já fazia muitos anos que eu não lia. E nos últimos anos eu venho me dedicando muito a ler mulheres. É uma escolha minha. Mulheres de diferentes países, diferentes continentes. Tem sido bem importante pra mim, assim, pra minha formação como mulher, como pessoa e tal. E aí eu queria retomar a leitura do José Luís Peixoto e me foi recomendado, e eu também estava nesse interesse, comprar este livro, o Morreste-me. E o Morreste-me é um livro de 2000. Ele foi publicado em 2000 e é uma obra que é um relato de morte do pai do José Luís Peixoto. É um relato do luto dele, na verdade, né? A partir da morte do pai. E é um livro lindíssimo. E você vê que coincidência, porque eu trouxe o livro também da Natália Timmerman, que é justamente sobre o luto, a relação com a morte do pai. É um livro belíssimo, eu li agora no final do ano, me emocionei muitíssimo também. E eu, de novo, abri numa página 27, e tá num trechinho, tá dizendo assim: Tu, impossivelmente morto. E no outro trecho diz: e este lugar que era mundo, agora vazio, oco, quer ser mundo ainda. Esses livros que falam de luto, eles me tocam. Veja, a gente não precisa se tocar por uma história só porque ela aconteceu com a gente, né? Muitas histórias me tocam. Eu me lembro de ler Pachinko, por exemplo, e terminar o livro e chorar. E não tinha nenhuma relação com nada diretamente da minha vida. Mas no caso de livros que vão falar sobre luto, eles me tocam pessoalmente justamente por ter perdido meu pai muito jovem. E são maneiras de ir ressignificando essas perdas. Porque a vida da gente, ela é também luto, né? Nós nascemos e se sabemos de uma coisa, essa coisa que sabemos é que vamos morrer.
E pra mim, esse ressignificar o luto, olhar por essa janela que é um livro, a maneira como uma outra pessoa está pensando o luto, é bem importante pra mim. Ou como essa outra pessoa está pensando a própria história, como é que essa outra pessoa está ressignificando ou significando a própria história a partir da escrita de um livro. Isso me toca demais. E eu acho essa também uma das maneiras de se ler. Não a única, porque não acho que vale a pena a gente só ler aquilo com a qual a gente se conecta diretamente, porque tem um elemento da nossa história que conecta. Não. Mas tem esse elemento que é de você ver a maneira como essa história é ressignificada pelo outro. E isso é muito bonito. E é muito bonito nesse livro. Assim como é muito interessante, só para voltar, num outro viés, num outro lugar, a maneira como o Último Cuio vai ressignificar, repensar essa história de Moçambique a partir desse absurdo que seria essa troca de língua e tal, né? O quanto ele usa essa narrativa para pensar, para trazer questões que têm a ver com o seu país, né? Então é muito interessante para mim olhar para esse movimento dos diferentes escritores, né? Então esse foi um livro que me marcou demais, que eu achei muito bonito, eu adorei. José Luiz Peixoto, vamos ser amigos também? Que tal? Você eu não conheço. A gente podia ser amigo, não podia? E aí, por último, eu vou trazer o livro que eu tô lendo no momento. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vou ter acabado de ler, na verdade. Mas eu tô lendo no momento o livro da Lília Guerra, uma escritora brasileira, que se chama O Céu para os Bastardos. Eu tô gostando muito da leitura. É a história dessa mulher, dessa trabalhadora doméstica, dessa empregada doméstica, e que vive na periferia, e a maneira como ela vive, a relação, enfim, eu não vou ficar trazendo mais detalhes, porque como eu também não cheguei no final ainda, não quero trazer informações que talvez estejam imprecisas, mas é um livro que eu tô lendo e que eu tô gostando demais. E pra junto de pensar a história, que é muito interessante, um livro que tem uma capa, inclusive, belíssima, é da Todavia, tá sendo publicado pela Todavia. Tem um elemento que eu quero fechar o vídeo com isso, com essa informação, pra gente pensar um pouco que é escrita. Eu gosto muito de falar sobre escrita, né? Inclusive lanço o meu livro no ano que vem, em 2024, sobre escrita, e essa é uma das questões que me toma e me toca e que me interessam também, pensar quem é que escreve e quem que é publicado, enfim. Mas este livro é escrito por Lília Guerra, como eu disse, e eu vou trazer aqui o que é o texto que descreve quem é Lília Guerra. Lília Guerra nasceu em São Paulo, em 1976. É autora de Perifobia, Rua do Larguinho e Amor à Avenida, entre outros livros. Atenção para esse detalhe. Trabalha como auxiliar de enfermagem na capital paulista. E aqui tem um ponto que eu quero trazer, que é pensar quem é que tem o direito a escrever, quem é que é publicado, quem é que ganha espaço e de que maneira ganha espaço. Escritoras que vivem apenas da escrita são raras. Mas as escritoras, e isso significa que as escritoras exercem outras muitas funções. Pode ser que elas traduzam, pode ser que elas revisem textos, pode ser que elas trabalhem com projetos de roteiros, pode ser que elas façam muitas coisas. Inclusive, serem auxiliares de enfermagem. Então, eu acho que o dado da biografia das escritoras é importante para a gente ressignificar o que é escrita. Então, você está lendo um livro muito bacana, e aí você pensa que essa pessoa que escreveu esse livro não é alguém que recebeu uma dádiva do universo e por isso escreve bem e só faz isso da vida. É alguém que tem diferentes trabalhos, inclusive, em diferentes áreas e que escreve também. Então, eu queria fechar esse ano não só te trazendo essas dicas de livros que eu acho super interessantes, que foram 5, que podem ser um convite para você pensar em diferentes questões. São livros brasileiros, livros de outros países, livros falando de luto. São questões variadas. Mas, para além disso, um convite que eu deixo para 2024 é tirar a escrita desse castelo e entender que as pessoas que escrevem têm trajetórias que não se resumem, digamos assim, à escrita. Essa escrita, ela tem um lugar na vida das pessoas, mas essas pessoas também fazem outras coisas. E podem, inclusive, gostar das outras coisas que fazem, tá? Então, no caso, por exemplo, do Último Cuio, ele também, como que era o trabalho dele? Natália Timmerman, por exemplo, ela também é da área da saúde. Ela é psiquiatra, mas enfim. Agora eu dei uma viajada um pouco, no caso. A ideia não era ficar viajando.
Mas com isso eu deixo aqui um feliz ano novo pra você, que você tenha bons dias por aí. Eu não sei se você vai descansar, se você tá trabalhando, mas que você tenha uma boa passagem, caso você acredite nessa coisa da passagem, nesses ritos. E a gente se vê em breve. Muito obrigada pela companhia ao longo desses anos todos e ao longo do ano de 2023. E se você tiver alguma dica de leitura que você queira deixar aqui pra gente, é só trazer aqui embaixo. Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau.